Ultra velocidade de verdade só na Júpiter Internet. O melhor suporte técnico, Wi-Fi 6 e uma promoção imbatível. Plano residencial de até 700 MB por apenas R$ 9,90 na primeira mensalidade. E o melhor, só vence um mês após a instalação. Corre para a Júpiter, aqui a sua conexão é em ultra velocidade. Muito boa noite, estamos falando aqui diretamente dos estúdios da MESP TV, hoje convidados mais que especiais e vamos começar aqui direto e reto com o nosso grande amigo Giliardi. Muito boa noite. Muito boa noite, me chamo Giliardi Costa, sou psicólogo e psicólogo infantil e é um prazer estar aqui hoje. Maravilha, apresente a nossa convidada. Por favor, amiga. Prazer, eu sou Ana Clara, sou psicóloga infantil também. Estamos aqui, né? Psicólogos e psicólogos infantis, né? Somos os dois. Então vamos abrir nossa cartilha aqui com quem? Pode por ser favor. Não, As damas primeiro? Hoje eu passo As honras. As honras. para Então, ele. fica à vontade, Giliardi. Certo. Então, quando a gente fala, por exemplo, primeiramente, né, psicólogo e psicólogo infantil, existe essa especialidade. Então, quando a gente chama, por exemplo, só da psicologia e a formação psicólogo, Infantil, né? aí a gente tem, por exemplo, um público. Quando a gente tem uma especialidade, no nosso caso que a gente tem, que é uma ABA. intervenção com ABA, que é análise do comportamento aplicada, e a minha também, que eu trabalho com a questão de deficiência intelectual. A gente já tem uma outra especialidade, além da psicologia infantil. Porque quando a gente também fala de psicologia infantil, assim como a gente trabalha, por exemplo, com ABA, está muito mais relacionado com a neuroreabilitação. Então, atualmente está tendo um boom, vamos dizer assim, um enfoque muito maior no neurodesenvolvimento, sobretudo no neurodesenvolvimento infantil. E aí a gente entra como essa vanguarda, porque de 10 anos para cá, nunca se ouviu falar tanto sobre, por exemplo, TEA, TDAH e autismo. Tem muito esse contexto, né? A gente fala muito, enfatiza muito isso até para os pais, que existe assim, existe o psicólogo infantil e existe o psicólogo ABA, que é o terapeuta ABA, né? Que nem todo psicólogo infantil vai trabalhar na área da análise do comportamento aplicada, porque como ele mesmo falou, né? Quando a gente fala de ABA, a gente fala muito mais voltado à reabilitação do que à psicoterapia em si, que é voltada a questões emocionais, maturidade, não que a gente não trabalhe isso com a criança. Exatamente. Mas a gente trabalha muito mais em estimulação, né, como se fosse reabilitação para que a criança conseguisse aprimorar até pré-requisitos para que ela, assim, conseguir ter uma maior maturidade emocional, um desenvolvimento mais condizente com a idade. E isso tudo vem dentro do ABA, né? O ABA, a sigla dele fala sobre análise do comportamento aplicada, que significa o quê? Aplicar comportamentos em vamos supor, em um indivíduo que não tem aquele comportamento em si, e aí com isso ele adquira novas habilidades através da estimulação, né? Que a gente fala que é o estímulo, reforço e resposta. A gente vai estimulando várias vezes até que a criança, ou o adulto, ou o paciente, né, em si, ele consiga adquirir a habilidade na qual a gente está trabalhando. E hoje o foco geral do ABA em si, ele está mais voltado às crianças, e muito mais na neurodiversidade, né? Nas crianças atípicas, deficiência intelectual, síndrome de Down, em todos os outros tipos de deficiências que envolvam um atraso no neurodesenvolvimento da criança. Perfeito. Conclua, né? Sim, eu concordo muito bem, mas aquilo, quando a gente também está falando sobre o ABA, a gente também fala sobre protocolos que são usados dentro daquilo que a gente chama de... Nosso amigo. Ah, sim, a gente tem um convidado, de fato. Chegou. Chegou. Oi, Fábio. Oi, Peraí, Fábio. deixa eu botar aqui se ele tá no... A tecnologia em todo lugar. Gente, é impressionante, né? Diga, irmão. Rapidinho que as coisas funcionam. Chegou, tá aqui lhe ouvindo. Só viu como o cara é cruel? Ele tá perguntando se vocês estão aqui, ao vivo e a cores. Ao vivo e Olha, a já cores. estamos aqui. Oi, Fábio. Tá sim, Tá. Tá ao vivo aqui com a gente. tá ao vivaço, você tá Agora. falando. Vai entrar também ao vivo com a gente? Aqui, é com televisão, é tudo. Ah, beleza então. Pode deixar que a gente tá metendo bronca aqui. Valeu, tamo junto, irmão. Obrigado. Pronto. Tá
rapaz deu o sinal de vida, que sentar, ok. Nós estávamos parando aqui, e aí eu fui dar aquela velha cola, né, que não pode deixar de Claro, colocar. com certeza. Que quando a gente não sabe o segmento, tem que se inteirar. O objetivo da psicologia infantil, qual é? Qual seria? Acho que o grande objetivo dentro daquilo que eu me proponho a fazer enquanto profissional é, de fato, acompanhar a base de tudo. Porque na minha abordagem, que eu acredito, que é a psicanálise também, a gente fala que a infância é um chão que a gente pisa a vida toda. Então, tudo aquilo que a gente aprende lá, a gente aplica aqui. Enquanto tu, na tua idade, quanto eu, a gente só vai amadurecendo isso tentando buscar lugares emocionais. Quando a gente vai analisar um comportamento ou até mesmo um atraso nesse desenvolvimento, a gente costuma, de fato, fazer aquilo que a gente faz, que é modelar esse comportamento a partir, por exemplo, do análise do comportamento, base. Então, quando a gente vê que a psicologia infantil está com um enfoque na base desse desenvolvimento, que é a origem de tudo, começa com a infância, depois dela é subdividida na primeira, segunda, terceira infância, e a gente começa a ver o porquê de muitos comportamentos que eram esperados em algumas crianças, por exemplo, e outras não apresentam. E aí a psicologia infantil, ela tem um enfoque especial nesse desenvolvimento, em analisar esse comportamento, No tudo. caso, físico, social, emocional, psicomotor, a Isso linguagem. mesmo. E até Isso mesmo, mesmo. né? Tudo E isso. até a parte da maturidade, que é a parte emocional, né? Uhum. Então, é como ele disse, né? Quando a gente fala de infância, a gente está falando da base de tudo. E a grande maioria dos questionamentos hoje na fase adulta são situações que ou não foram resolvidas ou não foram estimuladas na infância e vêm ocasionar outras situações no decorrer do desenvolvimento da pessoa. Um exemplo, hoje tem muitos adultos que têm sérios problemas, às vezes, em se relacionar com pessoas, em resoluções de problemas, em conseguir dialogar. Mas quando eram crianças, não foi, como ele disse, não foi modelado, não foi estimulado isso na criança. E aí, que é a tendência, se na infância eu nunca tive isso, como que eu vou ter na fase adulta? É aquele contexto, né, de que às vezes tem pais que, um exemplo, nunca ensinei meu filho a ir ao supermercado. Eu nunca levei meu filho no supermercado, eu nunca falei pra ele como é que funciona o caixa, eu nunca, sempre fiz isso por ele. E aí chega numa fase adulta que ele fala assim, não, agora tu tem que ir. Aí ele vai colocar, como assim eu vou? Mas tu já é grande demais, tu tem que ir, tu já tá grande, como é que tu não sabe fazer isso? Mas ele não sabe. Realmente ele não sabe, ele nunca foi ensinado. Não é algo que a gente nasce sabendo, né? A criança, como o próprio Freud falava, né? Não é a minha abordagem, a psicanálise, mas a gente meio que interliga, né, as coisas, né? Eu sou mais da área do comportamental e o Gilead, apesar de trabalhar com criança, ele trabalha mais voltado à psicanálise, né? E Freud mesmo explicava que quando o ser humano nasce, ele é um ser primitivo. Ele não tem ainda nada, tudo isso vai ser moldado e amadurecido com o desenvolvimento da criança. Então, tudo Conclua. tá tudo bem. Tipo, o que a criança passa nesse momento da vida, ou que ela também não passa nesse momento da vida, ou que ela não vivencia, vai ser completamente espelhado na fase adulta. Agora, assim, como é recomendado buscar psicólogo infantil? Quando é recomendado buscar um psicólogo infantil? Bora lá. Quando a gente costuma ver que algo está paralisando, algo não está certo. A criança está lá, você detectou um comportamento diferenciado nela. Às vezes uma criança com muito comportamentos de ansiedade na infância, né? Tem a questão de... Mas isso tem faixa etárias ou Não. pode ser? É porque atualmente a gente está tendo uma precocização de muitos transtornos em pouquíssima idade. A gente, por exemplo, está presenciando depressão na infância. A gente está, por exemplo, eu tenho um paciente de 12 anos, 11 anos para 12, que falou que não tem mais vontade de viver. Isso a gente espera, sei lá, quando a gente tem 40, né? Alguma coisa do tipo. Já vivenciou muito Porque é da algo que a gente vida. espera, porque em algum momento da nossa vida a gente vai ter esse tipo de pensamento. Uma coisa é a gente pensar, outra coisa é a gente executar. Passa, somos seres humanos, sentimos tudo. Eu acho que é interessante a gente pensar por isso. Mas quando você fala assim, quando buscar ajuda, a primeira coisa é ouvir essa criança. Quando ela falar onde dói, do porquê tá doendo, ou falar bem assim, mãe, pai, olha, eu não tô bem, dê voz a essa criança, por favor. Porque eu acho que é o nosso maior erro a gente não ouvir elas. E quando a gente para ouvir uma criança, é um ato assim revolucionário. É incrível. Ou às vezes, né, o pai
os cuidadores, né, em si, né? A gente não pode falar só dos pais. Eles Ainda estão tem isso. com a vida tão corrida que às vezes acham que é tudo aquilo que está acontecendo normal. E quando eles observam que a criança está passando por alguma situação que precisa de ajuda, que precisa de apoio, às vezes a criança já está no seu limite já. A ansiedade, a depressão, qualquer outro tipo de adoecimento mental que venha aparecer na infância, e principalmente quando a gente fala do autismo, do TDAH e outros transtornos, que ele é mais, a gente consegue visualizar com mais clareza, né, em algumas coisas, às vezes eles acabam visualizando tarde demais. Não é tarde demais em si, mas já está numa idade mais avançada, e aí já vem bem mais preocupado, bem mais naquele desespero de, olha, eu vou colocar aqui, eu quero que resolva. E aí a gente vai trabalhando toda aquela desmistificação de que a psicoterapia, ela é no tempo da criança, vai ser de acordo com o que a criança vai apresentar. Só que a gente explica muito, principalmente quando a gente fala a gente aqui, quando a gente trabalha em orientação parental, a gente explica muito do contexto de parar e escutar a criança. Mas assim, a criança muitas das vezes ela não vai falar e dizer, olha, eu estou com dor em tal lugar, mas ela vai demonstrar. Ela vai demonstrar nos desenhos, nos brinquedos que da vez ela não vai mais querer fazer, nos comportamentos principalmente, às vezes brincar. no brincar, uma criança mais chorosa, uma criança que tem muita demanda de atenção, às vezes coisas que não fazia antes, mas está fazendo, de se jogar no chão, de gritar, de puxar o cabelo, de bater na mãe, no pai. São coisas assim que aparecem, mas não são que às vezes vai colocado na falta de educação, né? Que a gente diz, né? A criança é mal educada, mas por que ela está fazendo isso? Com que intuito, né? Na análise do comportamento, a gente fala que todo o comportamento ele tem uma função. E ela é desencadeada, na verdade, ela é estimulada pelo ambiente. Então, por exemplo, a gente está aqui, eu estou aqui olhando para a televisão, eu sei que eu tenho que falar aqui no microfone. É um comportamento mesmo, mas eu vim aqui pensando nisso? Não, eu vim porque o ambiente me estimulou a falar aqui. E em casa também, tipo, a criança, se ela tem reações como essa, são reações que estão sendo apresentadas, né, pelo ambiente no qual ela está vivendo. Ou pelo que está acontecendo, às vezes, na escola, em casa, por não conseguir se expressar da forma adequada. E tem muito na questão cultural, né? Tipo, a criança está chorando, não tem que chorar. Ah, chorou por quê? É besteira. Não, porque pra gente, adulto, pode ser até algo banal, porque já vivenciamos inúmeras coisas na vida, né? Mas para uma criança, um exemplo, é quebrar um brinquedo. Pra gente pode ser até banal, porque, poxa, a gente já tem tanta coisa para pensar na vida. Mas pra criança, aquilo era a única coisa que ela tinha. Então, ela vai sentir... exemplo, né? Ela vai sentir uma dor como se a gente tivesse perdido uma coisa muito importante na nossa vida. Tanto que a gente fala, e dentro da terapia a gente fala assim, não, deixa ele sofrer um pouquinho o luto dele. Porque aquilo é um processo de luto para ele. Estímulo também, né? É o estímulo para ele ali. Então, a gente tem que levar em conta que a criança, ela é uma criança. E ela vai ter comportamentos e reações e emoções, sentimentos de uma criança. E muitas das vezes o pai acaba confundindo, né? Querendo que a criança tenha uma maturidade emocional numa coisa que ela ainda não tem. E aí isso acaba causando frustração, ansiedade, comportamentos de exclusão. E aí que vem a desencadear os transtornos que hoje a gente vê com muito mais precocidade do que antigamente. Perfeito. Antigamente era mais vivenciado na adolescência, né? Que estava naquele momento, assim, do impulso, das crises existenciais. Mas hoje não. Crianças de 5, 6, 3, 4 anos já vivenciam isso. Legal. Vou dar um stop aqui. Vamos dar um alô para o nosso comandante que está aqui. Seu Nildo. Seu Nildo, pai do nosso grande comandante Dinho, que este mês que vem teremos um grande evento e nós já estamos lá transmitindo com certeza o Open de Muay Thai lá no ginásio da escola Irmã Teodora. Lugar muito bacana, já transmitindo lá uma vez. Ai, que legal. Já. 18 de outubro. Incrível, né? Só pai de gente grande agora. Gente, meu pai Nildo, também, tá? para. Meu pai também. Também. Vamos mandar um salve para essa galera Acho toda. que meu pai também. Então, nosso comandante está aqui, firme e forte. Obrigado pela visita. Firme e forte. Vou dar uns tópicos aqui, voltando aí, qualquer um de vocês podem fazer o comentário, né? Nós estamos falando de mudanças comportamentais. Agressividade repentina. Agressividade repentina. É um dado. Quando a gente fala repentino, opa, bandeira vermelha. É porque não fazia antes. Por que tá fazendo agora? Aí volta naquele tópico da gente estar observando. Esse é o grande papel dos cuidadores.
Observar e saber o que está ali. Nem sempre os cuidadores vão estar atentos a isso. A gente sabe. A família, como a gente costuma falar, por exemplo, da falta, ela é uma estrutura que vai ser faltante. Tudo que a gente cresce hoje em dia, por exemplo, aqui a gente está numa conversa entre adultos. Uns mais velhos, outros mais jovens, mas mesmo assim a gente está ainda cursando a nossa vida. Tu nunca teve essa idade que tu tem hoje, tu também nunca teve essa idade que tu teve hoje, tu E a gente também, também tu não. também. Então a gente está vivendo a vida também pela primeira vez. A criança é a mesma coisa. Então quando a gente vê e observa, opa, bora lá buscar. Ou observa mais, ou buscar mais dados. E nos casos mais extremos, ajuda profissional. Perfeito. Observar assim, o que que aconteceu? Teve alguma mudança em casa? Alguma coisa na escola? Alguém na escola tá sofrendo bullying na escola? Ou em casa, o que que tá acontecendo? Como é que tá a vivência com os pais? Os pais estão dando a devida atenção que a criança precisa? Estão brincando com a criança? Estão conversando com ela? Sim. Porque a gente tem que saber, e é uma coisa que a gente fala na psicologia, que a gente diz que é a análise funcional do comportamento. Ele surgiu, ele está sendo apresentado. Mas qual é a função dele? É uma demanda de atenção? É outro tipo de demanda? É voltada a alguma neurodiversidade? Algum tipo de transtorno de oposição? O que está acontecendo para a gente ver? O que aconteceu? Teve alguma mudança de rotina? Ela perdeu alguma coisa? Então, assim, nenhum comportamento na criança, ele vai ser assim, é do nada e vai sair também do nada. Não, se ele está sendo apresentado, é porque tem alguma função. E essa função ela tem que ser validada até para a gente conseguir trabalhar com a criança isso, porque hoje pode ser agressividade, amanhã vai ser o quê? Se a gente não conseguir lidar agora. Que é o que a gente vê muito isso nos nossos treinos de orientação parental. A criança ela está fazendo isso hoje. Hoje ela está chorando porque ela quer uma caneta. Não, a chave do carro. Chora, se joga no chão porque quer a chave do carro. Aí dá lá, a criança fica tranquila. O celular. O celular, ótimo, Pode, celular, pode, verdade. pode ser Aí, também. às vezes, já teve casos de pais falarem com a gente, mas doutora, não tem problema nenhum. É só uma coisa simples. Tudo bem. É um brinquedo, né? Pode ser somente um objeto. Mas a criança, ela está entendendo que o fato dela fazer todo esse comportamento que a gente diz que é inadequado para a situação, ela vai conseguir ter o que ela quer. Então, o que ela vai entender? Que em qualquer situação que ela precise de algo, ela vai ter que fazer isso. E que hoje tem muitos adultos... Uma forma de extorquir, né? Isso. E hoje a gente vê muito, a gente fala que é só na infância. Não, hoje a gente vê muitos adultos que não sabem lidar com as suas frustrações, porque querendo ou não ter algo é frustrante, e acabam fazendo de forma inadequada, às vezes sendo mais agressivo com a pessoa, ou não sabendo lidar com as pessoas no ambiente de trabalho, nos relacionamentos, na vida cotidiana em si. E é um espelho do quê? Da infância. Porque, com certeza, na infância, ele não foi o tipo de criança que soube, que teve uma imposição dos pais a dizer assim, não é legal assim, você tá chorando, eu compreendo que você tá com raiva, mas vamos se acalmar, vamos lá, como é que a gente tem que pedir? Como que a gente tem que pedir para aquele dilema que tinha na escola, né? As palavrinhas mágicas. É certo, como é que a gente tem que pedir? Por favor? Ok, mas você sabe o que você fez? Foi legal o que você fez? É correto? É assim que a gente tem que pedir alguma coisa? Não, então vamos esperar agora um pouco. Quando der, sei lá, daqui a uns 10 minutos eu vou lhe dar. Mas se você se acalmar. Vamos respirar fundo. Compreender também o que a criança está sentindo, né? Compreender que ela está triste, que ela está frustrada. Ensinar para ela o que é isso, mas que não é desta forma que tem o ganho de objeto. Teve um caso no meu consultório que, de fato, foi agressividade repentina. É interessante também ter falado sobre isso, porque aí o paciente, a gente brincando, né? Porque é através da brincadeira que a gente consegue encontrar muitas coisas que a gente percebe como dado. E aí eu falei bem assim, fulano, quer dizer então que tu tá lá, tu brigou hoje no recreio, e o que foi que tu sentiu? Raiva. Aí ele falou assim, né? E na hora que ele falou raiva, o tônus dele mudou. Ele se curvou, ele fez assim e começou a fazer assim com as mãos. Que depois ele ia chamar bem assim. E sabe o que eu fiz, tio? Eu mostrei as garras. Eu falei, então mostra as garras pra mim agora. Ele, uau! Eu falei, quer dizer que essa é a tua raiva? É a raiva! Ou seja, através disso que ele fez, com as garras, que ele inclusive bateu no outro coleguinha, foi que ele conseguiu ver, ok, esse é o meu momento de raiva, quando eu mostro as garras e consigo. A minha pergunta é, ele fez isso, mas ele consegue colocar as garras de volta?
Ele sabe entender o momento que ele coloca isso? É só na escola? É só em casa? Aí nessa averiguação a gente conseguiu também descobrir que dentro de casa o pai também tinha comportamentos explosivos. Que quando ele estava perto do pai, ele tremia de medo. Ele não conseguia, por exemplo, querer brincar ou fazer algo do tipo por causa de medo. Medo. Então a gente também viu a relação interpessoal com a mãe, que ele ia também ser mais agressivo com a mãe. Isso é só um caso isolado. Tudo que for dito aqui, gente, é um caso isolado para cada caso. Claro que a gente tem dados científicos que a gente consegue, por exemplo, ter uma previsibilidade daquilo. Agressividade, talvez seja bullying, talvez seja o reflexo do comportamento dos pais. A gente tem que observar o que a Cada criança tá caso é um passando. caso, certo? Perfeito. Então, é interessante quando a gente vai analisar assim, as crianças de como elas conseguem fantasiar e, através da fantasia, mostrar a realidade delas. Só fechando esse tema, a questão do isolamento. Isolamento, outro tema também que depende. Depende muito do que a criança está fazendo. Pode ser por bullying, ela pode se isolar. Ela pode se isolar por em casa não ter a abertura para conversa, né? Porque, um exemplo, tem mães que sempre teve aquele contexto, não, meu filho, você pode conversar tudo comigo, fale sempre a verdade, mas quando fala, tem uma reação totalmente explosiva e agressiva. Aí o que a criança vai entender? Poxa, se eu falei isso, a minha mãe teve essa reação tão absurda, quem dirá que eu falasse outra coisa? Então, acaba acumulando para si, acaba reprimindo aquele sentimento, aquela emoção, aquela situação, não compartilha, e aí vem a questão do isolamento, de achar que ninguém, às vezes, vai entender o que ele está passando. E aí, acontece, tipo assim, em situações em cadeia, né? Às vezes se isola, e aí está muito isolado, às vezes pum, explode, aí vem a agressividade assim, repentina. Não, mas ele foi sempre quietinho, ele sempre ficou no canto dele, e do nada ele começou a bater. Mas aí vem também a questão em casa, né? Quando a gente fala de família, a gente fala que é o primeiro contato que a criança tem, antes da escola, antes de tudo. Então, se em casa ele não tem essa cumplicidade, essa abertura, essa escuta, ele já vai vir mais, como a gente diz, né, mais na defensiva em outros ambientes. Tanto que quando a gente fala de psicologia infantil, quantos pacientes a gente já não teve, que a gente passou meses até fazer com que a criança conseguisse dar uma soltadinha assim com a gente, uma desenvoltura, até a gente conseguir criar um vínculo com a criança, porque a criança já estava muito fechada. Porque em casa era assim, chegar, vai lá brincar. Aí fica lá, brincando. Vem, senta, brinca. Agora vem almoçar, agora vai fazer isso, agora vai tomar banho. Não tinha aquele contexto de vamos brincar junto. O que você gosta de fazer? Tempos de qualidade com a sua criança, né? Isso é muito importante. E outra coisa também, quando em alguns casos, quando a gente vai observar essa questão de isolamento, a gente vai ver como é a dinâmica familiar. Eu chego em casa, dou boa noite pro meu filho, falo assim, pergunto como foi? Como tá se sentindo? Ou se ele tem essa abertura para falar contigo? Criar meios. Porque Não tá se isolando por quê, né? Porque quando a gente está falando de criação de vínculo, tem muito daquilo, né? Quando a gente vai querer falar sobre funções paternas e funções maternas. O cuidado é imprescindível. Tem que, por exemplo, colocar na escola, que é o que o Estado e a lei, né, são obrigados também a fazer. Ter uma boa educação, ter uma boa saúde. O que não quer nada dizer com criação de vínculo e intimidade. Quando a gente fala, por exemplo, eu amo meu filho incondicionalmente, ótimo, mas ele não te ama ainda. E também não deve te amar. Até porque isso é criado. Isso é construído, Isso né? é construído Do na mesmo medida do momento tempo. que a mãe, quando ela descobre a gravidez, e existem muitos casos hoje que as pessoas falam assim, tá, eu fui mãe, mas eu ainda não amo meu filho. Que é Foi quando ele um outro nasceu. tema. A gente já está aqui E já aí, abordando já a isso, mas é uma maternidade. coisa assim que o amor, todo relacionamento é algo construído. É construído. Não é assim, abrir o olho e pá, estou amando. Não, é algo que a gente se constrói. E com o nosso filho do mesmo jeito. A gente tem que construir isso com ele. E aí, tanto que, como a gente trazendo para a vibe do treino parental, né? A gente explica muito isso na orientação parental com os pais. E principalmente com os pais atípicos, né? Que eles chegam e falam assim, eu não consigo brincar com meu filho, eu não sei como brincar, eu não sei como fazer, meu filho não se comunica, meu filho tem vários outros questionamentos, né? Mas a gente chega e pergunta, como é que é a tua dinâmica em casa? Não, eu chego e aí já tem o programinha na parede, tem que tomar banho, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, nos horários certos. Mas e qual horário desse, que a gente sempre questiona na anamnese, a gente fala, e que horas você brinca? Que horas ele brinca, né? Porque tem crianças hoje que tem uma rotina, nossa, mais
cansativa e exaustiva do que a nossa própria rotina, que trabalha de segunda a sexta, estuda aos sábados, faz um monte de coisa. A criança, ela vai para a escola, vai para terapia, aí tem natação, tem judô, tem futebol, tem inglês, tem espanhol, tem Kumon. Aí a gente pergunta, né, como é que é a rotina da criança? Aí eles vão falando, aí a gente vai anotando, né? Aí chega um momento que tu vai vendo, assim, até a noite, ele faz judô, 7h30 da noite, aí tu fica, tá, mas que horas ele brinca? Aí o pai fica, não, doutora, mas ele brinca em todas essas atividades. Eu falei, não, aqui a criança tá entendendo que isso daqui é trabalho. E aí, muitas das vezes, vem a agressividade de quando vem alguma atividade, eles já não querem, eles empurram, eles ficam aí o pai vem, não, é porque não tá gostando do terapeuta, é porque tá em crise. Não, é porque ele está cansado. Também. E também tem que deixar claro pro pessoal de casa que tudo que, por exemplo, agora agressividade, questão de isolamento, tudo que surgir muito repentinamente, atenção. Atenção. Atente-se aos filhos. É justamente isso. Porque, de fato, tem casos que a gente se isola. Tem casos que a gente age agressivamente. Agora, quando isso é constante e, de repente, fiquem atentos. E também, lembre-se, não é só o constante. Ele sempre foi assim. Ok, ele o sempre... jeitinho. O É o jeitinho jeitinho dele, ele é assim. A famosa frase, o jeitinho, É o jeitinho dele. dele. Ele sempre foi assim, tem que entender. Não, ele sempre foi assim, mas isso significa que tá legal ele sempre ser assim? É Perfeito. ok. É da personalidade dele. É ok, personalidade, temperamento, né, também. Tem agora do temperamento dele. Ok, mas esse temperamento tá correto? Tá legal? E se ele pegar uma outra pessoa com temperamento maior do que o dele, como é que vai ser? Perfeito. Enquanto o diretor procura ali pra gente, tem um movimento aí da AFAI. Aí, AFAI, conhece? não. É a Associação dos Autistas lá de Itupiranga. Que bacana. Nesse projeto o Fábio é o nosso 01, foi ideia dele. 01. É o 01. Ideia dele aqui de termos um podcast só para autismo. Já visitamos mais de 40 municípios virtualmente, Que legal, cara. até na Ilha do Marajó e Anajás. Na Ilha do Marajó. Olha, vai ver a gente lá em Almerim. Já aparente. Olha, É. quase. Nasci Então, pra lá. já visitamos mais de 40 municípios, virtualmente. E estamos interagindo com frequência com muitos municípios que ou têm movimento autista ou estão se organizando para ter as entidades para poder... Que a gente tem sempre falado aqui, que é a questão assim, criticar, falar mal é muito fácil. Mas o que você está fazendo para mudar? Isso mesmo. A sociedade, ela não tem noção do poder que ela tem estando organizada. Estando organizada. Isso Né? mesmo. Então, dentro desse pressuposto, nós estamos dando aqueles cutuca. O que precisa para vocês se organizarem? É só criar uma entidade? Não. A gente tem que ter precisa ter. orientação, tem que Até saber porque, também. assim, nós vivemos num país extremamente burocrático e caro. Não é só criar uma entidade, é fazer ela ser funcional. Mas aí você não tem noção nenhuma como o Você não terceiro sabe nem setor... o que é, né? o que tem que ser feito, né? A gente tem ouvido aqui, eu queria criar uma entidade, o senhor pode me ajudar? Posso, mas quem é que vai tomar conta? Entende da causa, sabe como é que funciona. Na técnica, assim, eles procuram mais assim, a questão de captar recurso. Captar recurso não é difícil. O difícil é administrar e prestar conta. Essa é a parte doída Porque da todo coisa. recurso que entra, né, ele é para ser feito algo. E esse algo tem que ser mostrado. Uhum. Mas aí, a maioria, os 99,99% é mães de atípicos, né? E tem que cuidar da casa, tem que cuidar da criança, ainda tem que cuidar deste segmento. Então, não é querendo tirá-las de tempo de jeito maneira, eu acho assim. É válido tentar, tem que se organizar, só que tem que procurar ajuda de pessoas que possam contribuir nessa parte também, que é a parte funcional, burocrática. E visitando esses municípios, a gente começa a ver e ouvir pessoas que estão começando a se identificar. Por exemplo, lá em Conceição do Araguaia, está se organizando. São Geraldo, Itupiranga, Palestina. Meu diretor, mais um golinho de água aqui para nossa amiga. Lá em São Geraldo, nós fomos na caminhada do autismo em São Domingos, em Marabá e em Itupiranga. E a gente vê assim, nossa, quantas pessoas, né? E assim, a determinação, a vontade de querer fazer com que o seu projeto, a sua entidade seja funcional. E tem despertado isso muito bom. E
Com esse projeto que o Fábio trouxe aqui para a gente, de visitar, mostrar para eles os lados funcionais, tem sido muito peculiar no formato que a gente está trabalhando. E aí veio a questão de termos um cartão benefício. Ele já está atuando em Itupiranga, São Domingos, Conceição do Araguaia. Buscar mecanismo para que consigamos desconto, porque é caro. Uma fisioterapia, vocês sabem, vocês são da área, para uma mãe. E aí a gente detectou 3 das milhares de problemáticas, mas 3 assim me chamou muita atenção. Quais? Mães solos, Sim, a desinformação eu já ia falar Isso sobre mesmo. isso. e a mãe solo, desinformação e a família não aceitar. Isso mesmo. Tanto que no último treino semana passada, é que semanalmente, onde eu trabalho, né, na clínica que eu trabalho, e na clínica também de Gilirage, lá em Paraupebas, Aproveitando, rapidinho, então bora falar rapidinho da clínica. a Claro. clínica que eu trabalho, Sim. a clínica que a gente trabalha, a clínica que eu trabalho, ela tem uma estrutura muito boa. Como é que é o nome? É o Centro de Referência da Unimed Fama, aqui em Marabá, que fica Unimed Fama. na Unimed. E assim, é um Onde local... fica? Fica ali na Avenida... Pode fazer o mexão pro Eu patrão vou- lá eu para vou ficar fazer. legal. É porque eu tô tentando fazer, mas você tentando me lembrar. Porque até uns meses atrás eu trabalhava junto com o Gilead de Paraupebas, que era o Instituto do Cérebro. Uma clínica maravilhosa também. Só que todo mundo sabe, né, que o mestre está aqui em Marabá, então Aí tem que vir para cá. a gente teve que vir para cá. E aqui eu trabalho na Unimed Fama, que é referência, né, uma clínica de reabilitação ao autismo. Lá a gente tem desde o Ped Suite, né, da parte de reabilitação motora em fisioterapia, não vai atender só o autismo, vai atender todos os outros transtornos. Tem a terapia ABA, fono, TO, fisioterapeuta, psicomotricista, terapia alimentar agora, graças ao treino parental, agora a gente já tem terapia alimentar depois não dentro falar da sobre isso, né? Fama. Que é muito importante. E eu, como terapeuta parental, né? Eu estou há muito tempo só com crianças, né? Desde a época da faculdade, desde quando eu entrei na faculdade, eu sempre trabalhei só com crianças atípicas, só criança. E aí, depois de um tempo, eu fiquei, hoje, né? Estou só com os pais como orientação parental, que é o que tu acabou de dizer. A gente quer fazer uma revolução, mas como eu vou fazer revolução se eu, como pai, não sei nem o que o meu filho está passando? E nós, como terapeutas, eu vou falar, eu também, como terapeuta, tinha um erro muito grande, que era de chegar da devolutiva para o pai e falar: olha, pai, quando chegar em casa você vai fazer isso, tem que tirar a tela, porque a tela não é legal, a tela vai estimular outras coisas. Aí o pai, tá bom. Aí ele vai sair da clínica e fica: mas como é que eu tiro a tela dessa criança? Falar é fácil, né? Mas cadê os Como é que eu mecanismos, né? faço? E a gente tem esse contexto. Falei assim, poxa, eu já falei pro pai várias Já vezes. ouvimos isso. E ele não faz. Aí a gente troca o lado da moeda. A gente vai lá pro treino de orientação parental. Esse pai sabe o que é ABA? Ele sabe o que o filho dele tá passando. Tipo, ele sabe algumas coisas, porque ele tá aqui na sessão de terapia. Mas assim, às vezes eu falo: pai, quando você falar em casa, você vai fazer o treino com ele de mando. Aí o pai, às vezes na correria, ele fala: ok. E aí depois ele fica: mas o que é treino de mando? A gente sabe, e a gente às vezes está tão no automático que nós profissionais acabamos falando assim. E aí vem o contexto de treino parental. Mãezinha, olha, o treino de mando é assim. Quando ele chegar em casa, ele vai querer isso, isso e isso, né? E aí ele não tá apontando, ele te usa como mão, ele tá fazendo isso. A gente tem que ensinar ele agora. Primeiro vamos ensinar ele não fala. Então vamos ensinar ele a apontar. Primeiro apontar. Então, eu sei que ele quer água, mas não dá ainda. Ensine ele a apontar. Isso é um mando. Ele está emitindo um mando para você. Ai, mãe, depois que ele já estiver apontando, a gente vai trabalhar uma outra forma. O apontar mais o dar. Então, agora vai dar. Até que ele depois vai falando me dá. Isso é um treino de mando, mas a gente tem que explicar para a mãe os passos. E o treino de orientação parental, ele vem muito para isso. Ele vem para trazer acolhimento para as mães, para a gente trabalhar essa questão emocional com todos os cuidadores, na verdade. Porque no meu treino parental vai babá, vai avó, vai mãe, vai pai. Não muitos, mas vai. Eu queria tanto paizinhos. Por favor, pais, muito ausentes, participem. Eu já vi questionamentos de pai mesmo na clínica falando assim: eu não vou para lá, é só mulher lá dentro. Eu falei assim: não é só mulher, é o treino parental, é para pais. E aí, quando vinha um pai ou outro, até as mães falavam: olha, graças a Deus veio um pai. Apareceu Tem o pai. gente que até aplaude. Olha, tem o um homem pai na veio, sala. o homem veio. Aqui a gente já contou também que
número muito pequeno. E tem aquele pais questionamento, compareceram. não, ela vai e aí ela me diz em casa, mas eu não quero que ela te diga em casa. Ela vai dizer o que ela viu, eu quero que você também veja e discuta. Olha, tu viu o que ela falou naquela hora? Sim. Que ela disse aquilo, tá vendo que a gente estava fazendo errado em casa? Ela, não, tu não viu que ela disse aquilo? E dentro do treino a gente escolhe temáticas, né? A gente já falou sobre gerenciamento de crises, para como o pai lidar com a crise em casa, diferenciar o que é uma crise de uma birra que acontece muito, essa confusão, principalmente quando a gente tem um diagnóstico, o medo do pai e da criança entrar em crise, e aí tá numa birra e acaba cedendo para medo da criança entrar em crise. A gente explica a importância da criança ser frustrada para ela entender o que é frustração e como lidar com a frustração. As questões das expectativas, né? Um treino que a gente falou muito sobre as expectativas do pai perante a criança, a questão da calma, do respeitar agora o tempo da criança de acordo com a terapia. E na semana passada, o nosso treino foi sobre segurança e independência. E eu falava muito com as mães sobre estimular a independência da criança, mas uma independência com segurança, para que não ocorra o que já aconteceu aqui muito na cidade, da criança se perder na rua, sumir, ou às vezes se perder no shopping, a mãe não encontrar. Então, assim, poxa, ensinar a criança onde ela tem que buscar, o que tem que ter, pô, tá usando a pulseirinha, coloca na pulseira o número do telefone, usa uma tag na bolsa, se tiver condições, se não tiver, ensina a criança onde ela tem que buscar ajuda. O segurança, todo de preto, então me perdi no shopping, aonde eu vou? Eu vi o segurança, eu vou puxar ele, vou mostrar o telefone que está na minha pulseira, vou postar no cordão. Um exemplo, meu pai, né? Ele tem Parkinson hoje. E mesmo que ele tenha a sua independência, tudo mais, a gente prevê que futuramente ele vai ter situações na qual ele pode se perder. Então, ele tem um cordão e atrás do cordão dele tem as alergias na qual ele tem a medicação, para que ele passa mal em algum lugar e alguém dá algum remédio, piora a situação. E o telefone embaixo e o endereço. Para quê? Poxa, tá perdido na rua? Não, ele tá com o telefone aqui, deixa eu pegar esse telefone e ligar. E também ensinar a criança a mostrar, ela não se comunica verbalmente, mas ela aponta, então ensina ela a apontar. Vai mostrando isso para a criança. E também a gente falou sobre a questão de conhecimento na parte de inclusão. Das mães participarem dessas atividades de alusão, de conscientização. Por quê? É uma importância muito grande elas participarem disso, porque é com isso que a comunidade, que a sociedade vê que não é só um caso isolado, que não é só uma moda do momento, como a gente costuma escutar, né? Que hoje, que às vezes a gente escuta, agora é moda. Todo mundo tem transtorno. Especialistas. Tem vários especialistas. Não, mas ele falou de tópicos aqui interessantíssimos também. Isso. A questão do que ele verificou, né? Da mãe solo, da falta de comunicação, quer dizer, da falta de informação. Uma formação. E mãe solo, que não aceitam as diagnóstico. famílias que não aceita o diagnóstico. Eu acho que se a gente fosse colocar no tripé, o não aceitar o diagnóstico vem primeiro. Pra gente conseguir entender isso. Porque a partir daí a gente costuma dizer isso. Aquela criança tem... Não tem, meu não filho tem, é não. normal. A gente tem essa barreira. Mas agora falando de eu trabalho em Paraupebas, Sim, no Instituto inclusão do desse Cérebro, poder, certo, no Instituto do Cérebro. E lá a gente tem uma equipe multiprofissional, com terapia Fica de onde? ocupacional, na Avenida dos Ipês, em frente ao Gazin. Cidade de Jardim. Lá na Cidade de Jardim, pode procurar atendimento particular e através também do plano de saúde da MS. Certo? Então, quem quiser aparecer, por favor, a consulta também com terapia ocupacional, com fonoaudiologia, psicopedagogia, musicoterapia, psicólogos, ecoterapia, que é agora tem ecoterapia a terapia lá. com Os cavalos. Aqui nós teve um rapaz aqui no podcast. E no futuro, só que agora fazendo merchan, né? Diferente de outras clínicas, lá de fato é com o terapia. Com o terapeuta acompanhando e juntamente com os outros profissionais também. E o terapeuta ocupacional e o ecoterapeuta, né? Porque existe um terapeuta ocupacional e nem todo terapeuta ocupacional sabe trabalhar com ecoterapia. Assim como nem todo psicólogo é psicólogo ABA. Então, tem uma especialização chamada ecoterapia e hoje aqui no estado do Pará são pouquíssimos. Eu não sei te dizer o dado certo, mas às vezes são 5 ou 6. Tem lá em Belém, né? Que é no Arima, onde a gente trabalhou na época da faculdade, que tem um centro de ecoterapia lá e tem especialização. Só que em Paraupebas existe, gente, então no futuro também vai ter a hidroterapia. Então, de fato, é uma equipe muito completa e tem uma estrutura. Porque o que a gente mais vê são pais, quando descobrem o diagnóstico e precisa de uma pancada de terapias, é onde encontrar todas elas em uma só.
Pra gente estar lá na sala de espera e fazer isso acontecer, não é verdade? Sim. E às vezes a gente explica pro pai até o que existe esse lugar. o que é, né? Assim, né? Quando tem um diagnóstico, aí tem aquele choque do diagnóstico, aí vem um médico falando assim, muita terapia assim de uma vez para a criança, mas a criança ainda nunca fez terapia, né? Aí o pai, não, tem que estimular, o médico disse que tem que ter terapia, terapia. Aí quando tu vai ver a carga da criança, tá assim, de segunda a domingo cheia de terapia. Aí a gente vai trabalhar com a criança na orientação parental, olha, pai, seu filho, ele precisa disso, mas antes dele iniciar isso, eu preciso que ele saiba disso aqui primeiro. E se eu colocar ele lá, eu vou estar sobrecarregando ele, e aí ele não vai... Sabe quando tu tá muito cansado, tu já não consegue aprender nada? E um tópico, eu acho que eu não sei se tu já deu de perceber, mas só que a psicologia infantil não é psicologia só infantil, é da família. Isso Então mesmo. não tem como a gente atender só a Só criança. fazer a criança, não. Não E é às como um adulto que a vezes- gente atende só o adulto, E às o adulto vezes vem. não é nem o pai, nem a mãe. É por isso que eu Porque tem gosto que ter muito. essa inclusão, né? Tem que ser com Eu, todos. tanto que eu não uso o termo muito pais. Cuidadores. Porque tem crianças, por exemplo, que não tem nem o pai ou nem a mãe. Às vezes é a avó. É bom. Às vezes tem mais afinidade com a babá do que com a Sim. própria mãe. Às vezes tem um tio, às vezes tem uma tia distante ou até mesmo uma prima. Então, quando eu coloco, por exemplo, cuidadores, é algo que acolhe mais essa demanda. Todos, entendeu? Então, é justamente nesse E até nesse porque quando a gente período. fala do treino parental, a gente fala assim, olha, hoje vai ter treino parental. Aí a babá fala assim, não, então eu vou chamar a mãe. Eu falei assim, mas tu também tem que vir. Ah, mas não é só a mãe? Eu falei, não, são todos que cuidam da criança. Você não fica com ela o dia todo? Então, você pode participar. Ah, eu posso. Tem uma vozinha no meu treino parental que eu adoro ela. E a filha dela, ela trabalha, né? Acho que é enfermeira, alguma coisa assim, então faz plantão. Mas a filha é super participativa também. Só que não tem condições de participar dos treinos parentais semanais. Mas a avó que leva a criança para as terapias participa, ela fala: olha, eu tô aqui, mas não é porque minha filha não tá participando, não, mas eu tô anotando tudo para ela. E aí ela anota. Passa para a mãe, né? E aí tem coisa assim que a mãe vê, não, isso daqui eu quero. Agora tá tendo terapia alimentar na clínica. A mãe, no meio da reunião, ela já me mandou mensagem. Quando eu olhei, eu falei, não, daqui a pouco eu vou responder ela. Não, porque a minha mãe acabou de dizer que vai ter terapia alimentar. Como é que eu vou resolver isso? Isso é importante, né? A rede de apoio que alguns têm, não são E outras todos, pessoas não e têm. outras pessoas não têm. E às vezes a gente busca mais isso. Tem pais que só tem a rede de apoio como os terapeutas. Isso, mas são redes de apoio. Tem muitas Rede de crianças que são apoio. seletivas. Então, Isso. quando a gente vai começar a ver, por exemplo, eu vou voltar pro teu tripé, que eu achei muito importante e eu acho que é muito bacana a gente falar pro pessoal. Primeiro, a aceitação, quando a gente aceita o diagnóstico, porque para além do diagnóstico, gente, o mais importante é a adesão ao tratamento. Não adianta você saber do problema e a gente não lidar com o problema. Então, quando a gente começa a ver por esse prisma, ok, o que eu posso fazer? E aí vem a segunda, que eu coloquei assim primeiro, vem a segunda, a questão de buscar informação. É o nosso dever, enquanto profissionais da saúde, sejam eles psicólogos, qualquer um, amenizar qualquer tipo de dúvida do nosso serviço. Vocês têm que sair lá da sala com o mínimo de dúvidas possíveis e sabendo o que a gente está fazendo. Porque esse é o nosso papel. A gente não colocar mais dúvidas ou impotência na aplicação Ou deles só em colocar casa. expectativas A gente pros precisa pais. dizer bem tem assim, que olha, também ter toda a essa gente tem realidade esse com ele. dado, aqui a gente comprova que ele faz isso, e aqui é a possibilidade dele conseguir fazer em casa. Não consigo, Gilead, poxa, o que eu posso fazer? Cabe a nós aí a orientação. Aí quando não vem a orientação, vem o treino. E o treino não é... Vocês aqui é do esporte, né? Então a gente sabe que não é treinar uma vez. É constantemente. Até a gente conseguir uma Resposta, né? resposta para essa habilidade, mas eu tô querendo adquirir uma habilidade que a gente quer fazer. E ele generalizar também essa habilidade, Voltando, né? por exemplo, à questão do isolamento. A gente não sabe, por exemplo, se a criança faz parte do traço de personalidade dela. Tem pessoas que, de fato, são mais retraídas, são mais introspectivas, e tá tudo bem. O negócio é que na vida lá fora, muitas vezes vai ser exigido de ti um posicionamento para a gente conseguir fazer isso. Agora, o que me interessa é saber se esse indivíduo tem ferramentas para usar isso. Mesmo que ele hoje não utilize, que ele não, Pra não, fazer. não goste, mas Pra ele saiba fazer- fazer, entendeu? Para fazer uma prova, por exemplo, para opinar, para votar, para dizer um não. Então a gente tem, por exemplo, adultos aí que não sabem nem dizer não hoje em dia. E estão Entende? aprendendo agora na fase adulta. E diz, ai, nossa, como é maravilhoso dizer não. E nesse contexto, a gente fala muito na orientação parental sobre a questão de dar independência para a criança para isso. Ai, mas ele se isola, não precisa, tá tudo bem, eu cuido dele. E a gente enfatiza muito isso na terapia, no treino parental, que é assim, hoje você está cuidando dele. Mas não vai ser sempre.
Seu filho, ele tá, quando uma criança nasce, ela é criada para o mundo. E esse mundo, a gente precisa saber se essa criança tem habilidades, como ele disse, né? Tem ferramentas para lidar com isso, porque vai chegar um momento que ele vai estar só ele ali. E tudo isso está no rol da prevenção. Porque quando a gente também está falando de micro casos, a gente também não pode deixar de estudar o macro. No Brasil, a gente tem uma cultura de prevenção muito baixa. A gente só vai, por exemplo, Não buscar o precisa médico. agora, A não, gente só só vai buscar o médico depois. quando tá para aprender bandido ou até a fogo lá, quando tá É igual explode a psicólogo. Pra situação. que psicólogo? Eu não tô doido. Mas psicologia é uma coisa que eu aprendi na faculdade, né? Com uma professora que ela nem foi da professora que ela. Ah, não, acho que foi, né? Ela dizia assim que psicologia é que nem clínico, médico. A gente não vai a cada 6 meses no médico para fazer exame para saber se a gente tá com alguma coisa, algum verme, alguma coisa do tipo. A gente cuida do corpo. A gente vai pra educação, a gente vai pra academia, cuida do corpo. Psicologia cuida da mente. E se a gente não cuida da mente, como é que o meu corpo vai estar bem? Eu tenho Então não é uma coisa assim da gente ir porque tende a necessidade. Lógico, tem muita gente que tem a necessidade de ir. Mas ir também por autoconhecimento, por autocuidado, por questões de se conhecer melhor. Sim, eu tô fazendo um curso de psicofarmacologia. Psico. Psicofarmacologia é o estudo dos fármacos, que são remédios psiquiátricos que ajudam Mais um aqui para minha coleção. e ajudam e auxiliam a reinserção do indivíduo na sociedade. Então, em um dos discursos dele lá, que é um psiquiatra, inclusive, que dialoga muito com a saúde mental, ele falou bem assim, da mesma forma como um remédio é necessário, eu não vou falar para uma pessoa que acabou de quebrar a perna aqui e falar bem assim, não coloca um gesso. Usa a tua força de vontade que tu sai dessa. É o que É só acontece. querer, basta querer. É o que acontece quando a gente Bagunçado assim, encontra. não, né? Quando a gente encontra uma pessoa com depressão. É doença também. Ninguém pede para ficar gripado. Acontece. Tem períodos, mas são sinalizados. E a gente tem como hoje em Hoje dia entender esses sinais. cuidar e fazer um tratamento Deixa eu prolongado. falar um negócio aqui, e aí nos repercute na questão do Setembro Amarelo. Isso. Estão terminando o mês de Setembro Amarelo e tem uma história assim um tanto cruel em relação a esse Setembro Amarelo, né? Mas nós perdemos 3 atletas do ano passado para cá. Este ano a gente perdeu um rapaz jovem Nossa, e tragédias quando o cidadão tira a própria vida. A gente teve pacientes do CAPS também, que no primeiro dia do Setembro Amarelo, eles cometeram suicídio. E é interessante a gente conseguir falar com propriedade o nome suicídio, Suicídio. certo? Porque Não quando ter esse tabu, esse medo, quando- esse repulso, dizer, quando a ele fez gente- aquilo lá. porque quando a gente nega ou tenta, por exemplo, encobrir, é mais fácil de lidar com o problema. Aí, quando a gente, por exemplo, eu vim de Almeirim. Almeirim é um município lá perto de Santarém, Monte Alegre. E só esse ano houveram 5 casos. 5 casos para um município do interior. É isso, muito. isso é alarmante. Que não tem tem 100 habitantes, Sabe, nem 100 mil habitantes. 3 casos daqui do ano passado para cá também é alarmante. Um caso já é muito alarmante. Porque a gente está lidando com vida, sabe? E é um caso assim, um caso que as pessoas souberam. Entende muito isso, né? E olha Tem casos que foram estão muito registrados, isolados, que foram registrados, Tem né? casos que a gente não tem esses registros. A gente já tá falando sobre suicídio agora, né? Que eu tô reparando. Não, gente fugimos um pouquinho é do o ponto foco. de alusão, né? A questão da alusão até do das setembro. vacinas. A questão do Isso. Setembro Amarelo, né? Que é algo que a gente, mais uma vez, Mas que bate a também gente com a... precisa o segmento, fazer né? o tempo todo. Não é à toa que a gente vê, por exemplo, ideações suicidas em mães que são sobrecarregadas, em pais, por exemplo, que têm que lidar com várias terapias, às vezes perde o emprego, certo? Então, Tem muito esse contexto, né? E às vezes acabam sendo, como é que a gente diz assim, é meio esquecido em toda a causa, sabe? Tão focado em que a criança tem que fazer terapia, o pai tem que fazer isso, o pai tem que, os cuidadores têm que fazer aquilo, os cuidadores têm que estimular, os cuidadores têm que participar de situações, coisas de conscientização, eles têm que trabalhar, eles têm que fazer isso, eles têm que fazer aquilo. É tudo voltado a isso, e aí tem momentos que, como uma própria paciente minha falou, né? A própria mãe, né? Vamos dizer assim, no meu treino parental, ela falou assim, doutora, foi a primeira vez que alguém chegou para mim e perguntou como eu estou. Como eu estou? Ninguém chegou para mim, todo esse momento de terapia, ela tá com o filho dela há 5 anos fazendo terapia. Ninguém chegou para mim e falou assim, como eu estava me sentindo com o diagnóstico.
E foi até um tema que a gente falou sobre o luto. Sobre o luto de receber o diagnóstico, porque ainda não tem essa expectativa muito grande quando você tem um filho. E aí você monta na sua cabeça até o que seu filho vai ser daqui a 30 anos. E aí, quando vem um diagnóstico desse, tem a negação, não é desse jeito. Ou tem aquela negação que é assim, estou colocando na terapia, mas ele não é autista. Mas eu tô deixando fazer. Vai. Vai, deixa fazer, mal não vai fazer. Ou assim, não, ele tá fazendo, ele é autista, mas não fala perto dele, porque ele não pode saber. Ele ainda não sabe. E aí a criança fica, tá, todo dia eu tô indo no médico, eu tô fazendo o quê no médico todo dia? Esse médico nunca acaba, nunca acaba. Que tem paciente que faz isso. E isso é uma sobrecarga na mãe. São coisas depositadas, na mãe não, em todos os cuidadores, né, e tomadas de decisões que às vezes ainda não estão preparados, e isso é importante a terapia. Hoje a gente trabalha com criança, mas é criança, avô, tio, periquito, papagaio, até o cachorro se tiver, pede para trazer, é o bichinho de estimação, então bora trabalhar junto com ele também. Mas a gente também tem que ter a importância de encaminhar esses cuidadores para terapia. Ai, doutora, mas eu não estou precisando, então, mas faça. É como a gente falou da questão de prevenção. É algo que vai sobrecarregar o momento. Tem pais hoje que anulam a sua vida inteira para o tratamento da criança. Né? Faz hoje, não, eu descobri o diagnóstico, eu vou sair de tal emprego, vou ficar só nesse para eu fazer terapia e tal, porque eu vou ficar a manhã toda. Aí a gente trabalha com o pai, com os cuidadores, que não é uma coisa só desse mês. É a vida deles. É a vida toda. Então, vai chegar um momento que eles vão se anular 1, 2, 3 anos, mas aí, no outro ano, já não vão estar mais aguentando mais aquilo, e aí vão querer soltar de uma vez, e aí vai piorar a situação, e aí vai ficar uma situação em cadeia. Então, a gente tem que prever isso. Tá, seu filho vai começar a fazer terapia, você também começa. Tem um manual que foi publicado pelo Conselho Federal mesmo de Psicologia. E aí fala sobre a prevenção do suicídio. E é interessante como eles colocam como nomenclaturas que quando acontece o suicídio, quem está ao redor são os sobreviventes. Porque é uma perda muito grande daquilo. É uma ruptura na rotina quando quebra. Seja, por exemplo, o adolescente na escola, a sala toda sente, na família, idem. Então, quando a gente começa a lidar com a questão do suicídio, a gente tem que também lidar com a questão da comunidade. O suicídio, ele nunca vai ser uma questão somente individual. É um trabalho nosso, enquanto comunidade, enquanto parentes, enquanto professores, enquanto médicos, enquanto assistentes sociais, todos estarem atentos a cada um de nós. É alertado, é sinalizado, gente, não duvidem. Então, quando a gente começa a ver por esse prisma, a gente também busca essa responsabilidade, que é algo que muitos de nós a gente não está disposto a assumir. Porque nem de falar, nem de assumir, nem de acreditar, por exemplo, que é algo benéfico ou algo muito ruim para a gente conseguir lidar. Mas é possível. Não é à toa que tem alusão a setembro, mas vem acontecendo em muitos casos. E a gente busca falar isso fora do Setembro Amarelo, né? Para que não seja só nesse mês que se fale sobre isso, né? Que aí no Setembro Amarelo faz todas as atividades em alusão à saúde mental, em trabalhos, em clínicas, muitos lugares, na escola. Mas por que durante o ano a gente não faz uma palestra sobre saúde mental na escola? Mas outra coisa também que não pode ter, a gente não pode, por exemplo, falar sobre saúde mental aqui, também seria muito, muito, muito leviano da minha parte falar se não tivesse políticas públicas. Isso. A gente não pode, por exemplo, falar fulano te anima para fazer se o fulano está preocupado que vai comer amanhã. Tipo, fica feliz, então, mas ele não sabe o que vai ter em casa. É preciso ter o básico. Saneamento básico, coleta de lixo, saúde. Educação. Famosos gargalos, né? Exatamente. Hoje a gente estava conversando em casa, eu estava falando para o Geleade, a gente estava falando sobre o treino parental, né? Que foi uma das temáticas daqui de hoje. E eu estava falando para ele, falei assim, Geleade, qual é o maior pilar hoje da sociedade? Que a gente precisa ter, assim, com ênfase, educação. Porque através da educação, as outras coisas vão conseguindo ser resolvidas, né? E com o pai também é isso. Se a gente não traz para o pai conhecimento, a gente não traz todo esse contexto de que eles conseguem fazer, de como eles podem, do que eles têm até que cobrar das pessoas, é mais uma sobrecarga para a pessoa. Então, a educação hoje é a base. Se a gente não tem educação,
a gente não tem a base de tudo ali, que é a educação, a gente não tem nada. O que acontece hoje é adultos sem senso crítico, porque não foi estimulado, né, educacionalmente, né? Alienados por tudo. Quantos pais hoje a gente tem na clínica que chegam com a gente com assuntos de assim, meu filho não come glúten nem lactose porque eu li na internet ou fulano de tal me falou que glúten e lactose aumenta o autismo. E quando volta para a clínica, aí cabe mais uma vez. Eu sei que isso não vai mudar uma estrutura, mas quando cai nas nossas mãos, a gente vê que existe, por exemplo, uma falta de informação, a gente precisa informar. Só voltando aqui, meu diretor, nós não falamos sobre o movimento lá da FAI. Tem como você colocar bem, por favor? Tá aí, ó. Vem aí, novidades por aí. Florescer atípico. Essa senhora já esteve aqui também, uma palestrante muito bacana, falou assim, de uma forma muito didática, e está fazendo um trabalho muito bonito lá na FAI, lá em Itupiranga. Então, dia 3 de outubro, vai ter lá uma palestra da Débora Guimarães. É um grupo de mães que empreendem. Isso é muito O tema é interessante. muito bom. E a gente está vendo assim, os movimentos começam a florar, né? Ou a fluir. Tudo. Nossa. Parabéns aos representantes da AFAI. Isso é muito importante. Isso é maravilhoso. Muito importante mesmo. Muito demais, porque tem mães que se anulam a um grau tão grande, que deixaram de trabalhar, que deixaram de fazer tudo. E tem casos que entram com a gente na orientação parental e falam assim, doutora, eu não sei fazer nada, a não ser cuidar deles. Eu não sei fazer um crochê, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer um bolo. E aí, dentro da orientação parental, a gente tem como trabalhar a questão de arte-terapia, estimulação. As mães, o meu grupo de mães lá da clínica, né, que é do grupo parental, eu falo que é igual um comércio. Tem uma que faz crochê, a outra vende bolo, a outra... Vou dar uma notícia boa, então. Vende calcinha, vende coisa, vende não sei o quê. Nós vamos procurar a primeira-dama do município, a senhora Ana Luza, esposa do prefeito, Tony Cunha, para termos uma feira mensal. Como tem lá em Belém, né? Como as mães atípicas empreendedoras. Como tem lá em Belém mensalmente pelo Natea, tem as feiras das mães atípicas, né, que é empreendedorismo, tem vários lugares lá em Belém, semanalmente, mensalmente, como também tem estimulação de concurso de talentos, que na verdade hoje lá em Belém está tendo, né? Acho que é esse mês ou é mês que vem que vai ter o concurso de talentos do Natea. Então, de toda a cidade, eles se inscrevem, né, para participar, seja canto, música, judô e etc. Isso é interessante porque é mostrar que não trazer aquele capacitismo, tanto para a mãe como para a criança também. Só para fechar, viu, diretor? Vou mandar para ti aí, que o Fábio mandou aqui para mim. Vai ter também, cadê? A Natea vai estar em Marabá. Vou te mandar esses dois aí, coloca na tela, por favor. Cadê o Luca? Acho que eu vou até olhar aqui para ver se eu não estou falando besteira. E coloca também, o Luca, sobre as empresas que já estão dentro do cartão de mães empreendedoras. A gente está colocando, você sabe fazer o quê? Você tem uma logo, traz para nós, a gente bota dentro do cartão, divulga. É isso mesmo, é isso mesmo. É oportunizar. Outras coisas também que acontecem além do empreendedorismo com as mães atípicas, que lá no meu treino parental também eu busco realizar, que é a criação de amizades. Rede de apoio. Teve uma vez que eu estava fazendo treino e aí uma das mães com um caso bem complicado falou sobre a exaustão, que não estava tendo tempo, e uma das mães se prontificou e trocaram números, que ela falou assim, não, eu fico com a tua filha. Vai um dia passear. Passear, a gente está falando de passeio. Não é algo... Ela vai ir estudar para ir trabalhar. Não, é passear. Vai viver um pouquinho. Esparecer, Tem que ter. sabe? Viver, lazer. E esse é um questionamento, né? Como tu falou lá do tripé, né? Que era a negação, depois a mãe solo e a falta de rede de apoio. Muitas das vezes é criado culturalmente que a rede de apoio tem que ser mãe, pai, avô, a família ali, né? A parte ali dos parentes. E aí teve um treino parental que eu fiz na clínica, foi justamente falando sobre rede de apoio. Que a rede de apoio tanto pode ser a gente na clínica, nós também somos rede de apoio daquela família. Sim. Mesmo que a gente não esteja 24 horas, mas a gente por horas do dia, a gente é rede de apoio daquela família. A escola é uma rede de apoio. E o grupo de orientação também. No início, as mães, elas são até meio ariscas, né, no grupo, assim, vai uma, duas, ou às vezes dá um montão de gente, depois dá pouca, e aí depois elas vão criando amizade. E é essa amizade aí. Tem mãe da minha clínica de manhã, que com certeza elas vão ver isso. Que uma vez eu falei, olha, eu quero marcar um treino parental quinta-feira. Eu acho que é porque eu ia fazer um curso fora.
E aí eu queria ser na quarta, falei, vamos marcar pra quinta lá, doutora, quinta-feira não pode, que a gente tem um passeio. Eu falei, que passeio? A gente marcou, vamos todo mundo pra praia. Eu falei, e ninguém me chamou. Não, a senhora não disse que era pra gente sair, então a gente vai sair. Olha que legal, né? E aí elas estão juntas, hoje é o grupo da manhã, né, da quarta-feira, e elas já trazem café, já vem todo mundo junto. Aí teve uma vez que tava em reforma a sala que eu atendo, e aí eles até falaram, olha, a gente até achou que tinha acontecido alguma coisa, que tu tava sumido. Eu falei, não, a sala tava em reforma. E aí já vem tudo unida já, e eu acho que entra no depois. Não, mulher, você também aqui na frente, fica aqui, ó, junto com a gente, fica aí atrás, não. E uma coisa também que eu falo que é, tudo isso que a gente está falando aqui, tudo, é sobre cuidado. Tudo. A nossa profissão, psicologia, é através do cuidado, da atenção, Mas também tem aquela frase, né? Cuidar de quem cuida. Isso. cuidar de quem cuida. Esse que é E o o ponto. treino de orientação parental ele é Então- justamente voltado a isso. Não só porque orientação, trazer conhecimento também é cuidar do cuidador. E também trazer escuta. Tem momentos no meu treino parental que eu falo, não, hoje a gente não vai ter tema nenhum, eu queria conversar com você. E aí elas vão falando, porque meu filho passou por isso e aquilo, aí a outra, o meu também, como é que tu fez? Aí tem mãe, né? Meu filho não consegue usar abafador. Aí teve uma mãe que falou assim: tu já tentou aquele fone pequenininho que coloca aqui? Porque ele não consegue usar assim. Ela, será que vai dar certo? Ela, pega o meu aqui e testa. Leva ele. Não, mas não é caro. Não, não se preocupa não. Tu leva, testa e vê se ele consegue. Porque ele tem um abafador. Aí ela mostrava no celular, olha aqui, ó, ele abafa até o ruído e etc. Então, isso é inclusão. E ela, a mamãe que ali, naquele momento, ela não tinha rede de apoio, né, em tese, agora já estava tendo. Mas ali na clínica, mas se tivesse ali na recepção, todas elas ali, cada uma no seu mundo, na sua luta, na sua carga, no seu trabalho ali diário, elas iam ficar ali, o filho ia chegar, sair, eu falar com o terapeuta e ir embora. É mais ou menos isso mesmo. Tem aí, diretor? Já consegue colocar? Tá aqui, ó. A caravana da inclusão, né? Capacitação, a Nai Barbalho, que encampa esse movimento. Isso, é ela que inicia. Já esteve aqui no nosso podcast Parabéns, também. Adorou parabéns. a nossa iniciativa, como a gente vem oportunizando a questão das mães atípicas. Né? Vai estar aqui no dia... cadê? O dia 10/10, das 8 às 17 horas, no plenário lá da Câmara Municipal, plenarinho. Tem mais outro flyer aí, ô diretor? É essa coisa que eu estava te explicando. Lá em Belém, atualmente, já tem a cada 15 dias, ou às vezes mensalmente. E aí eles estão trabalhando Olha aí, essa caravana para ver se aqui também inclui isso. Marabá, como cidade de polo, se faz necessário, porque traz essa galera de tarde aí, né? E assim, tá começando a cair a ficha das pessoas que tem que instigar, tem que procurar, né? Tem que exercer a cidadania, de que ficar aquele seu mundinho ali, só reclamando, falando mal, tem que ir para cima mesmo das situações. E eu fico feliz. A própria Neia falou aqui que, poxa, que legal que em Marabá tem um podcast só para essa situação. E que traz conhecimento para os cuidadores, né? Até para os Perfeitamente. cuidadores chegarem assim, não, eu escutei no podcast, ou eu escutei com a orientadora, nós como orientador, a orientadora parental da clínica falou que eu tenho que fazer isso, isso e isso, e que eu tenho direito a isso, e que eu achei que eu não tinha. E eu Como na fiquei escola, encantado, né? né? Eu tava numa situação aí, ela falou assim, eu conheço o senhor lá do podcast. E eu falei, podcast? Ó, Você tá e o vendo? Fábio. Eu digo, que legal. Isso é obrigado, ótimo, então. isso é E ótimo. aí traz informação para as mães, e aí as mães vão se Informações. sentindo, na verdade as mães não, os cuidadores, né, vão se sentindo mais incluídos no processo, mais entendidos da situação e assim conseguindo lutar por muitas coisas. Perfeito. Só para fechar aí, diretor, bota de novo aí só a questão do cartão para mim dar uma pincelada aqui para eles. Por gentileza. Aí, ó. Deixa ele abrir ali a tela. Esse é o cartão de benefícios. Nosso né? cartão de benefícios. Que legal. Para as mães Então, que o que não nós têm queremos das saúde, empresas ou é coisa assim. desconto. Traz o teu desconto e a gente joga aqui. E ao colocar o cartão, tem um QR Code, não precisa me ligar perguntando. Você aperta, bota a câmera do seu celular no cartão, aparece todas as empresas Olha, tem Que tem a esse desconto, CIMED, que tem o desconto. tem a Desenvolva. Gente, isso é muito importante, né? Porque assim, nem todo pai, nem toda mãe aqui vai ter plano de saúde, né? Tem como falar lá Ou pra como baixo? lá em Paraupebas, né? Baixa aí mais um pouquinho, Nem todo diretor. pai, nem toda mãe lá de Paraupebas vai ser da Vale. Outros não vão ter. Então, vão precisar de terapia. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, mas é um desconto pequeno. Não, gente. Faça não. uma terapia mensal. Um desconto desse para uma mãe é uma ajuda muito grande.
clica bem na farmácia mais popular, só para ele ver aqui. Eu escolhi essa. Farmácia, que as medicações são De caras. 30% em remédios similares. Olha isso. Nossa. E a clínica aqui? Eu vi aqui do 3, né? 1, 2, 3, eu vi ali Pode embaixo. clicar aí em cima de uma clínica aí. Olha lá. Poxa, 20% Ah, de desconto na terapia. Isso é cuidado. Isso que a gente faz também é cuidado. E quando a gente fala também Isso sobre aqui também é rede de auto... apoio. Sim. Isso é rede de apoio, podcast, tudo isso é cuidado. Cuidado. Mas quando a gente fala de autocuidado, isso principalmente para pais atípicos, é quando eu sempre falo no meu treino parental, não adianta a gente querer, por exemplo, se comparar com uma família que não vive algo parecido com a gente. Por exemplo, é muito injusto com vocês mesmos se compararem com uma família que não tem um caso de autismo. Ou com alguma mãe que faz isso, mas o filho dela faz tudo. Ok, o seu também a gente faz e a gente comemora cada avanço. Nossa, cada avanço é tipo como fogos de Hoje nós demos artifício. grito lá, que o nosso Então- Jorge está bebendo um copo já. A Quando- gente, Quando, nós como quando terapeutas, acontece assim, isso na clínica da Ana Clara, quando acontece isso também no meu consultório, a gente vê que os pais eles começam a se identificar. E, sobretudo, percebem que não estão sozinhos. Porque por mais que seja específico uma jornada de uma família típica, nada... Como é que eu posso dizer? Não é tão solitária quanto pensam. Sim. Não é só eles que A estão gente passando por consegue isso. conciliar junto. Dê uma olhadinha em volta do seu mundo, né? E aí, às vezes, a comparação com o outro, uma família que não tem uma criança atípica, aí chega aquele contexto, ai, meu filho não tá melhorando. Mas nós, como terapeuta, falamos assim, meu Deus, mas ele tá com um avanço gigantesco. Mas por quê? Porque a comparação tá sendo em uma família que não tá passando pela mesma situação que eles passam, não tá tendo as mesmas dificuldades que eles têm. E aí a gente traz um pouco para a realidade deles. E aí, às vezes, eles pensam, mas é só eu que passo por isso. Aí, dentro do treino parental, tem 30, 20 pais, 40 cuidadores ali que estão ali com a mesma coisa. E, às vezes, os próprios cuidadores falam assim, não, a minha vizinha passa por isso, eu posso colocar aqui o tempo E dela se aqui? torna uma rede de apoio. E se torna uma rede de apoio. Verdade. Estamos chegando no finalzinho do programa, passa rápido numa hora. E assim, tem algo que vocês queiram fazer mais alguma explanação que ficou que a gente não deu aqueles cutucas? Gente, antes de começar a entrevista, o nosso entrevistador falou que tem um neto que tem também autismo. É muito Sim. importante E também. o nosso, E eu- o Fábio também, Fábio. que hoje não está aqui, tem duas Exatamente, filhas Duas atípicas filhas, né? também. Sempre fala no nosso Antes- Ele podcast. sempre fala, eu, né? eu, na verdade, quero fazer uma pergunta pra ti. Saber se tu tem alguma pergunta pra fazer pra gente enquanto avô. Não quanto como entrevistador. legal. Olha, tu tava com o tema da terapia alimentar, né, na boca. Sim. Aí toda hora a gente, É porque assim, a maioria das crianças atípicas, elas são seletivas. sim. O Jorge, ele já passou por vários processos. A gente vem acompanhando assim, os processos que... Por exemplo, antes ele adorava banana. Eu já não. Já deixou a banana de fora. Agora ele está na fase do suco. Adora suco. A fase do suco. A fase do suco. Eu já Essas são tive todas as criança fases. que meu paciente, amo ele, gente. Com certeza a mãe dele vai ver agora e vai falar assim, o menino do suquinho de goiaba. Ele já chegava com o suquinho de goiaba na mão. E aí não tem assim um suco que ele não goste, né? Dá no suco, pode colocar, que é E aí graviola, prejudica, né? né? Porque aí não tem a água. E aí Ele tem vai a no suco. glicose. Teve uma época que ele gostava de maçã. Aí eu já não A gosto. maçã já ficou para trás. Então a gente foi se adaptando ao sistema dele. Essa criança, você falou uma pergunta como avô, né? E assim, e tem aprendido muito com o Jorge. Eu, particularmente, né? A família, nós somos muito enganjados. O Jorge está fazendo terapia, natação, escola, tal qual a senhora falou. Mas a gente, assim, eu chego em casa e percebo que ele está estressado. A melhor coisa do mundo para ele é dar uma volta de carro. Vamos fazer o nada. Sabe o nada? Eu Bota estou do ensinando carro isso do e meu pai, vamos dar a volta. que a cabeça da gente é por pastas. Né? Tem a pasta do trabalho, a pasta da escola, a pasta da terapia e tem a pasta do nada. Do nada. E tem momentos que a gente precisa estar nessa pasta do nada. Tá fazendo o quê? Nada. Eu boto, sabe, no nada. carro. Tá pra ele não fazer Vai lá nada. na Velha só pra Marabá e viver um volta. pouquinho. O Jorge volta, zen, bacana, Ótimo. dorme. Então, Na pasta do nada. na pasta do nada, vamos dar a volta. Volta ele ali. Você já foi lá no Marabá? Já fomos lá, demos uma voltinha, olhamos a orla, voltamos para casa. Cuidado. Isso Né? é cuidado. É tudo Então, que eu vejo cuidado. É isso que me relaciona ao senhor. Que eu aprendi com o Jorge a sentir o tempo dele, né? Como o Jorge está. Dentro dessa conjuntura a gente tem aprendido. E vendo aqui os relatos. E é respeitar, De ambas na as verdade, partes, o né? tempo Do do profissional. seu neto, né?
Sim. Ia respeitar o tempo dele. Sim, sim. Que o tempo dele não é o tempo que a gente estipulou no relatório, que a gente estipulou na terapia. Às vezes a gente quer que a criança adquira isso até o final do ano, mas se ela não adquiriu, é o tempo dela ali. Mas ela está sendo estimulada para Como eu aquilo, disse, né? a gente vibrou essa semana o Jorge bebendo num copo. Ai, eu Parabéns, Jorge, parabéns! Porque as garrafinhas. Aí ele Era o disse copo sem canudo? Copo o mesmo? canudinho, Ah, não. Copo assim, ainda faz o dedinho, né? parabéns, Já faz os Jorge. dedinhos aí, Esse né? é um almoço maravilhoso. Já fez o dedinho. Eu falei, o cara tá chique, é o Sem o dedinho. copo de canudo. Meu Deus, a fono deve estar vibrando com Com isso. certeza, ela bota quente. Então, ali é um avanço. E como é que nós estamos conseguindo tirar a tela dele? Nós temos uma caixinha, aí bota a música. Mas não bota a tela. Tirei até. Ótimo. Aí ele sai na casa todinho com aquela caixinha. Aí depois ele vai cantar. E aí tu já estimulou uma generalização da criança. Ele usou a Diferente. caixa, depois ele foi cantar, depois ele foi fazer. Ele variou aquilo que ele estava fazendo. Então, aqui tem sido um aprendizado muito grande. E o que ele está exercendo e a gente está acompanhando. E é isso que a gente quer transmitir também, essas experiências, né? E aí as coisas vão sendo, assim, muito dinâmica. Ah, tem mães que, parou de trabalhar porque está cuidando do filho, mas sabe, é prendada, sabe fazer algo. Bora estimular isso, né? Traga a sua logo, a gente bota aqui. Você vai ganhar seu dinheiro. Vamos instigar a primeira-dama para que ela nos dê suporte. Todo pra gente ter- domingo tem feira no Pôr do Sol, né? Aqui. E todo domingo, Mas né? ali é dos artesãos. Pois é, mas por que não ter das mães, né? Mas é aí que nós vamos Porque atrás. aí teria um espaço, Temos que é esse- como acontece em outras cidades, né? Que a gente já viu. É a Feira das Mães Atípicas. Pô, mas essa mãe não tem como deixar a criança em casa. Sim. Ela vai ter que levar a criança. E aí, dentro daquilo, um espaço de regulação para a criança. Deixar ela ali colorindo. Tanto que hoje, lá em Paraupebas, tem as corridas, né? Em Belém tem corrida, show. O próprio festival, que é o Psica lá em Belém, tem um núcleo de apoio com psicólogo, TO, fono, para que eles façam com que esses cuidadores que hoje se isolam por não ter com quem deixar a criança e não conseguir levar a criança para esse ambiente, porque ela pode entrar em crise, não vai ter um espaço para ela se regular, ou ela não vai conseguir vender porque a criança vai estar aqui correndo, é perigoso. Trabalhar essa inclusão para que ela consiga participar. Porque quanto mais a mãe se fecha, mais a criança se fecha. Mas aí que vem um grande diferencial. Em vez de ficar só criticando, falando mal, a gente leva uma solução para o Isso. governo. Venha ser parceiro. Vamos criar. Vocês têm a estrutura e nós temos a boa vontade de fazer as coisas Bora funcionarem. juntar, tem tantos estagiários hoje aí, tantos estudantes que Então, participam dessas ONGs. E que dentro não desse contexto, juntar e incluir, né? dentro desse contexto, aí você sai de uma forma diferenciada. Fazer com que a sociedade comece a despertar um trabalho diferenciado e serve como referência para os outros E municípios. não fazer com que o meu paciente, a minha criança, se adeque à sociedade, mas a sociedade também se adeque. Se adequa a ele. Que é uma coisa que eu falo muito e bate muito nessa tecla, principalmente na escola. É porque ele não consegue participar dessa atividade. Mãezinha, quando ele estiver em crise, pode buscar ele aqui na escola? Aí a mãe vai lá e busca. Aí eu vou ensinando no treino parental. Eu falei, não, você não vai buscar ele na escola. Ele está ali na escola para participar. Ele não consegue participar? Então, ali na escola, a professora vai ter que ver, as pessoas que estão ali na escola, situações ou coisas para que aquela criança consiga participar daquela atividade mais adaptada. Ele está ali para participar de uma forma adaptada. E eu não retirar ele daquilo. Você E eu também exclui, não né? quero que o meu paciente, que os nossos pacientes, que os filhos de vocês, que o seu neto, que as filhas do Fábio tenham que se adaptar a um ambiente, porque as outras pessoas não querem mudar. A gente tem que fazer com que a sociedade também se adapte à criança. Perfeito. O Círio hoje, o Círio de Nazaré em Belém. Há quantos anos, não sei, quantos anos tem o Círio, pai? 500 anos já? 300 e poucos anos. Há 300 e poucos anos no Círio existem os fogos, que é um negócio que dura mais de 50 minutos os fogos nos chuvadores. Do ano retrasado para cá, do ano retrasado, na Era Barbalho tirou os fogos. Tem os fogos, mas sem o som. Agora, Fogos tanta indoor, né? gente reclamando, agora tudo é isso. É só não levar a criança pro Círio. Por que eu não posso levar minha criança? Por que você não pode ficar sem os fogos? Porque que eu que tenho que colocar minha criança dentro de casa, porque você quer ter os fogos. Por causa de Só a cultura. moto passar Por lá causa na de porta, cultura? ele joga. Por causa de cultura, né? É uma coisa assim que, mas não é ambiente para criança estar. Mas o Círio não é família? Sim. Não é? Sem indagações né? delas lá, né? Todos Exatamente. vão lá, né, família?
E a minha família não tem uma criança atípica? Não tem. Essa criança ela não vai ser adulta um dia? Ela vai ser adulta? E vai ser excluída sempre? Aí vai deixar de sair por causa disso? Perfeito. Meu amigão, nós estamos chegando no finalzinho. Eu gostaria de ouvir as suas considerações finais. Bom, primeiramente, muito obrigado por nos receber. É muito bom quando a gente é escutado, porque apesar da gente ser da classe que escuta, a gente também precisa ser escutado. Perfeito. É um ciclo, entende? Então, quando a gente está em tempos que é muito difícil a gente conseguir atenção e ser escutados, ainda mais para passar boa informação para quem precisa, eu me sinto muito grato e é o que dá sentido também para minha vida. Então, muito obrigado ao seu Jorge também que está aqui, Seu Jorge. a minha grande amiga. E Na próxima vez ele vai falar aqui também. a E minha... hoje vocês fizeram uma conexão, né? De Sim. Paraupebas, Marabá, Belém, tudo. Que legal. A e internet nos possibilita. Quero também agradecer a minha grande amiga Ana Clara, que me convidou pro podcast, que eu fiquei sabendo, a gente, não, bora marcar isso e tudo mais. Eu ia vir sozinha, né? Bora Falei junto. Por que eu tenho que vir sozinha? Ótimo, Então, foi ótimo. é justamente isso. E claro, né, mais uma vez, obrigado por Muito ser obrigada. um avô atípico muito presente. Acredito que o Jorge gosta muito de ti. Ixi, meu grude. Meu grude. E obrigado, Isso é tchau, maravilhoso. pessoal. Tchau, gente. Não, falta Não, só- calma, eu tô me despedindo, não agora é falei tu. nada. Isso que eu tô Eu falando. quero ver Tchau. suas considerações também. Ah, não. Eu queria agradecer demais mesmo pelo que você está fazendo aqui, na verdade, o que você e o Fábio estão O fazendo. Fábio, ele que é o Ele responsável. que é o responsável, É. né? Isso daqui é maravilhoso, não só para toda a comunidade, para toda a sociedade, mas para nós mesmo como profissionais, né? Às vezes a gente fica tanto naquela caixinha de ter que fazer, ter que executar, ter que escutar o outro, ter que fazer isso, mas tem momentos que a gente precisa também falar. E esse falar ajuda também em tudo, ajuda no nosso trabalho, como também faz a gente aprender muito, né? Não é o fato da gente ser profissional hoje que a gente não aprende com vocês. Eu aprendi Sempre. muito hoje com você, aprendo hoje muito com os meus pacientes. A cada paciente que passa com a gente aprende muito. A gente aprende muito com as clínicas que a gente vai, com as escolas que a gente visita. E trazer esses tipos de informação aqui, até aquele questionamento que eu falei da escola, ver que vão ter professores e vão ter orientadores hoje de escola que vão ver que os profissionais dentro da clínica sabem que não é legal aquilo e vão procurar outras formas de trabalhar com a criança dentro da escola, né? Não ficar algo muito isolado. E hoje todos estamos vendo isso. Isso daqui é muito importante. É fazer com que a internet seja usada de uma forma correta, né? E não para explanar informações inadequadas, como Fake news, né? Como o dia desse o paracetamol que dá autismo. Nossa, eu recebi ligações, eu estava no meio do atendimento, eu vendo um monte de mãe, umas 3 mães me ligando. Eu falei, não, já eu vou responder. Aí quando veio, eu falei assim, me ligando, não, porque você viu que saiu um artigo dos Estados Unidos e tal, realmente, um artigo, né? E aí, falando que o paracetamol causa autismo, não sei o que, eu tomei muito paracetamol, doutora, na gravidez. E o médico mandava eu tomar de 500 miligramas, eu tomava de 600, foi isso que causou. Aí, poxa, vamos trabalhar agora, tirar esse lugar de culpa da mãe, né? Que ela causou o transtorno do filho, a deficiência do filho. Dá só um À tempinho, vontade. porque é muito importante isso que a Ana Clara falou, a questão da desinformação. Porque hoje em dia, aplicar golpes está muito mais fácil. Quando um artigo é publicado, é possível publicar um artigo com uma amostra apenas de uma realidade. Quando a gente está vendo, por exemplo, dados científicos, existe um dado. Mas comparar um artigo que teve uma amostra de 500, 1000 pessoas, De uma realidade só. com uma realidade só, isso não condiz. Então, se deu certo, ou conseguiram comprovar alguma coisa com paracetamol, nossa, eu nem perdi tempo vendo E isso. é como a gente explica, Mas né? O que a gente fala de ciência? não caiam, Ciência é investigue. universal. Ciência é algo universal. Tanto que a psicologia teve muitos estigmas antigamente de que se era ciência, não era ciência, se é porque a gente trabalha a subjetividade do indivíduo. Então, cada um tem a sua diferença, tem a sua peculiaridade. Então, eu não vou conseguir tratar a mesma coisa de um com o outro, né? E aí, isso também. Quando você publica um artigo científico só com um fator, você generaliza. E aí, quando a gente fala do contexto do que causa o autismo hoje, não existe hoje, e vocês podem pesquisar até com neurocientistas, né? Tem a família Silva, que foi para o meeting lá em Búzios, e eles explicaram muito isso sobre a questão dos fatores que desencadeiam o autismo. Tem fatores ambientais, tem fatores genéticos, tem que não teve. Então, hoje não tem uma causa assim específica. Olha, é isso e é isso que causa. Regra 0 não tem. Não tem. São vários fatores. Tanto que o artigo, ele coloca muito isso. Ele fala que
pode ser um dos desencadeadores. Mas toda medicação para uma grávida é teratógeno. Pode vir, autismo pode vir, é um teratógeno, é um fator de risco. Tanto que toda medicação com grávida, a gente tem que ter um certo cuidado, tem que ser uma certa coisa. Então, não significa que ela vai tomar aquilo e ela vai causar a morte do filho dela, ou alguma coisa do tipo. A gente não tem como generalizar aquilo só com uma realidade, só com um fator. E quando a gente fala de autismo, a gente fala de um espectro. Neurodivergência é um espectro, nenhum é igual a nenhum. A gente tem, hoje, para diagnosticar, a gente tem alguns sinais que muitos são comuns, mas tem outros que não vão ter nada daquilo e vão ser atípicos também. É por isso que o símbolo é um quebra-cabeça de várias cores, que se encaixam, mas só que são cores diferentes. Cada caso é um caso. E tem um infinito também, né? Que um vai ligando o outro, que são dois hoje, né? Então, assim, não tem como dizer, olha, fulano de tal tem atraso de fala, é autismo. Não, calma aí, vamos ver todos, como a gente fala, né? O centro da obra, uma coisa toda. E averiguar. Assim, para finalizar, como eu tô com suspeita que meu filho tá, buscar um psicólogo. Ou buscar, por exemplo, alguém que consiga fazer um rastreio, para a gente poder ter um laudo no futuro. Rastreio não significa um diagnóstico. Vai agora juntar dados para saber se atinge uma determinada pontuação e a gente consegue juntar isso e falar, olha, tem indícios, a gente tem esses dados aqui. Aí, a partir disso, a gente consegue ir ou para o neuro, ou para o neuropsicólogo, para a gente conseguir fazer uma avaliação mais rebuscada e conseguir ter esse laudo, certo? Não, e profissionais se informem. Não acredite em laudos que só você falar, quanto pai, quanto cuidador, do profissional que não olha para a criança e não faz uma avaliação precisa, uma avaliação que de fato enxergue, faça uma intervenção com a criança, busque ver realmente, porque às vezes, hoje, aqui o médico está olhando, tá prestando todos os sinais de autismo. Pá, autismo, vai fazer terapia. E aí na terapia a gente vê, não, essa criança não tem nada de autismo. Tá aqui, às vezes era questão de estímulo, às vezes tinha um outro transtorno, às vezes TDAH, deficiência intelectual, mas não era autismo. Ou às vezes uma epilepsia, que é causa, trazendo desenvolvimento, mas não é autismo. Outro tipo de questões de síndromes genéticas. E aí, então, eu não posso rotular só em 30 minutos uma coisa. E isso daí é um chamar de atenção para os próprios profissionais, não só para as famílias. Ou falar sobre isso só em uma hora. Precisaria de outro podcast para isso agora. Porque as famílias vão buscar, vamos ter de novo, pode ter. Já tá com gostinho de quero mais. Né? As famílias vão buscar o profissional. E aí ela chega no profissional, e o profissional diz, não é nada. Ou é tudo. E aí a mãe fica assim em choque. Aí nós profissionais temos que nos informar sempre. Não é só hoje, não é só a minha formação que eu tive, a formação que a gente sempre tem que estar se informando. Porque o autista que hoje eu estou condicionalmente já acostumada a diagnosticar, a lidar, daí vem uma outra criança que tem os traços atípicos, que tem o diagnóstico de autismo, tem as características, mas não é aquilo que eu estava todos os dias trabalhando. E aí vem aqui, tem profissionais que às vezes já chegam e falam assim, não, esse menino ele não é autista. Mas aí depois tu vai ver, mas ele tem seletividade alimentar, o menino não tem habilidades sociais, ele não consegue se comunicar, ele não consegue expressar as emoções, ele tem dificuldade na escola, tem estereotipia, mas não é aquela estereotipia que tá todo mundo vendo. Aí tu vai vendo as coisas e fala assim, não, ele tem realmente. Mas eu precisaria parar para escutar os pais e a criança. E escutar uma criança não é só a criança falar, é tudo que ela apresenta, como ela se expressa, como ela movimenta o corpo dela, isso é a comunicação da criança. Isso é escuta. Maravilha. Então, é assim, veja só o quanto é útil, vocês estão sendo, assim, de uma forma muito produtiva, passando para a sociedade, principalmente que a gente vive hoje nesse turbilhão de informações, onde mães e pais, né, têm que absorver e têm que procurar. Eu sempre digo aqui, a gente diz, procurem, se informem, vá atrás, porque hoje tu estás aqui cuidando dele. E até quando? Né? E essa criança vai ficar assim? Então, o nosso compromisso é esse, levar informação, contribuir de uma forma muito positiva. E aí eu encontrei um cara que é 10. 10 não, é 1000, o Fábio. Chegou com um projeto, eu tenho 2 palavrinhas que ele sabe o que é que eu falo. Tamo junto, vamos para cima. Essas palavras que eu uso. Ele chega com uma ideia aqui, tamo junto, vamos para cima. Então, não tem que ficar fazendo as coisas. Você tá junto, vamos para cima e vamos resolver, vamos fazer as coisas funcionar.
Dentro desse contexto, agradeço mais uma vez, obrigada, comandante. gente. Tchau, Valeu, tchau. galera. Um forte abraço e Beijo, tchau. gente. Ultra velocidade de verdade só na Júpiter Internet. O melhor suporte técnico, Wi-Fi 6 e uma promoção imbatível. Plano residencial de até 700 MB por apenas R$ 9,90 na primeira mensalidade. E o melhor, só vence um mês após a instalação. Corre para a Júpiter. Aqui a sua conexão é em ultra velocidade.